Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor, amém? Amém. Uma grande alegria estar com vocês novamente aqui na Igreja Presbiteriana de Jaguarão para louvar ao Senhor através da leitura e da explicação da sua palavra. Nessa noite eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, número 42. Salmos fica bem no meio da Bíblia, é um livro fácil de achar. Número 42, um salmo dos filhos de Corá, os coraitas. Se você puder, fique de pé para que nós possamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, em meio à multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esse salmo de número 42. Te pedimos perdão pelos nossos erros e nossos pecados. E te pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou o salmista a escrever essas palavras, também nos inspire a entendê-las e a aplicá-las em nossa vida para a tua glória. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Meu irmão, você já viu aquela cena de filme em que um anjinho do lado do personagem conversa com o diabinho do outro lado do personagem? Geralmente é quando esse personagem está diante de uma decisão difícil. Ele tem que tomar e fazer uma escolha. E aí o anjinho dá uma dica: olha, faz a escolha desse jeito. E o diabinho do outro lado diz: não é desse jeito, é desse outro jeito. Essa cena é muito comum nos filmes, nós vemos, né? Mas ela acontece também na nossa vida real. Não é literalmente um anjo e um diabinho, mas são espíritos que guerreiam internamente em nosso ser. O nosso próprio espírito guerreando contra ele mesmo. Paulo, por exemplo, falava que o espírito militava contra a carne e havia nele um desejo de fazer algo, mas aquilo que ele fazia, aquilo que ele realmente fazia não era o que ele desejava. Ele estava falando dessa briga interna. E no salmo que a gente leu hoje, existe uma briga interna do salmista contra a sua própria alma, contra o seu próprio ser. O
O salmista está passando por uma série de dificuldades, por uma série de problemas que nós veremos a seguir. Mas diante desses problemas, diante dessas dificuldades, apesar do abatimento da sua alma, apesar da sua tristeza, ele guerreia contra ela, chama a atenção dela e convoca para que ela ponha a sua esperança no Senhor. O salmista dá uma lição e ensina a sua alma algo muito importante, que eu e você vamos aprender aqui hoje. Nós veremos hoje, meus irmãos, que mesmo diante das adversidades da vida, nós devemos esperar no Senhor, pois ainda o louvaremos. Hoje é isso que nós veremos em resumo. Grave isso que você vai gravar a mensagem. Mesmo diante das adversidades da vida, nós devemos esperar no Senhor, pois ainda o louvaremos. Nós vamos ver isso analisando esse salmo em 3 partes. A primeira parte que eu queria ver com você é que em meio às dificuldades da vida, nós devemos ansiar pelas obras de Deus. Em meio às dificuldades da vida, devemos ansiar pelas obras de Deus. Olha o que diz novamente os versos de 1 a 4. Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, em meio à multidão que festejava. Meus irmãos, este é o salmo que inicia o 2º livro dos Salmos. Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora que o salmo, na verdade, não é um livro só. São 5 livros, reunidos em um. 5 compilados de músicas, de poemas a Deus. O primeiro livro termina no Salmo de número 41. E inicia agora o 2º livro no Salmo de número 42. Esse foi um salmo escrito por aqueles que são chamados filhos de Corá. Corá era um primo de Moisés, que se insurgiu e se levantou contra o próprio Moisés, numa rebelião ali. Ele fazia parte da tribo dos levitas, aquela tribo que era separada para adorar ao Senhor, para cantar músicas, louvar a eles, celebrar ao Senhor. E por um motivo de graça de Deus, ele preservou a linhagem de Corá, preservou os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. E eles, apesar da insurreição do seu patriarca, foram pessoas que escreveram muitos salmos de adoração a Deus, de louvor ao Senhor. E este é um dos salmos, esse salmo de número 42, escrito por um filho de Corá, ninguém sabe ao certo qual. Esse salmo é curioso porque ele está incompleto, o restante dele está no salmo de número 43. 42 e 43 são um salmo só. E a gente percebe isso por causa desse refrão. Por que está tão abatido a minha alma? Ele se repete também no salmo de número 43. Mas essa primeira parte do salmo, que é o salmo de número 42, nos diz algumas coisas importantes sobre o salmista. Nos diz que ele estava angustiado, que ele estava aflito, abatido. E nos dá um motivo pelo qual ele estava aflito, abatido. Ele estava separado da presença do Senhor. Ele estava separado do convívio com as obras do Senhor. Ora, lembre-se, ele é um levita, ele era separado para as obras do Senhor, para viver em sua casa, para celebrar. Ele diz aqui que conduzia a procissão de fiéis à casa de Deus, louvando e se alegrando no Senhor. E por algum motivo, ele está separado disso. Ele não está tendo mais esse convívio. Ele não está tendo mais essa alegria de conduzir o povo em adoração ao Senhor. Ele não está mais próximo da casa de Deus. Porque vale lembrar, meus irmãos, que no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela estava restrita a um lugar.
ela não era universal aos crentes. Ela era restrita ao lugar, ao templo do Senhor, lá no Santos dos Santos. E o salmista estava separado desta presença, estava separado desse lugar. Ele não tinha mais essa comunhão, essa adoração em conjunto, em santidade, na casa de Deus. E diante disso, ele fala que ele anseia pelo dia em que ele poderá retornar à casa de Deus, em que ele poderá retornar ao convívio com aqueles que são crentes em Cristo Jesus, crentes no Deus Altíssimo, no caso, no Antigo Testamento. E ele ansiava por isso, ele clamava ao Senhor por isso. Porque de dia e de noite, as pessoas o perguntavam, onde está o seu Deus? E ele não estava próximo ao seu Deus, ele não estava diante da sua presença. E diante dessa angústia, diante dessa separação, ele chorava, mas ele lembrava, ansiava, esperava pelo dia em que ele retornaria, em que ele iria com a multidão novamente, conduzindo em procissão, em louvor, em adoração, a casa de Deus, os filhos de Deus. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós podemos não nos encontrar na mesma situação do salmista, mas numa situação parecida. Nós não estamos privados da presença de Deus. Nós temos ela conosco diariamente. Ela não está restrita a esse local. Ela está conosco no nosso dia a dia. Mas, como salmista, nós também temos angústias. Também temos lutas diárias. Também temos problemas em casa. Também temos problemas no trabalho. Também temos dificuldades na própria igreja. E qual é o seu anseio, meu irmão, diante dessas dificuldades? Qual é o seu anseio diante das adversidades? Você, assim como o salmista, anseia pela comunhão com o Senhor, anseia pela comunhão com os irmãos em adoração, em santidade, em louvor a Deus? Ou será que você anseia por dinheiro e isso você acha resolverá o seu problema? Ou será que você anseia por saúde e isso você acha resolverá o seu problema? Será que você anseia por um emprego melhor, por um cargo melhor e talvez isso resolva o seu problema diante das suas dificuldades, diante das suas adversidades? Diante dos seus problemas que lhe impedem de ajudar ao próximo, de crescer como pessoa, de ter um casamento mais feliz, de ter um emprego mais de sucesso. O que você tem ansiado, meu irmão? Você tem ansiado pelos recursos desse mundo? Por que essa vida aqui tem a te oferecer? Ou como salmista, você tem clamado por comunhão com o Senhor, por mais dEle, por mais da sua presença, por mais da sua palavra, por mais entendimento das suas escrituras? O salmista ansiava pelas obras do Senhor, pelas obras que Ele fazia em sua vida e através da sua vida. E nós também, meus irmãos, em meio às adversidades, devemos ansiar pelas obras de Deus na nossa vida. Em meio às dificuldades, em meio às coisas que nos abatem, que deixam triste a nossa alma, que nos levam ao choro, seja em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, seja no trabalho, com o chefe, com o colega. Em meio a todas essas dificuldades, o nosso anseio não deve estar na solução terrena para elas,
mas deve estar no Senhor, deve estar na sua presença, nas suas obras, no conhecimento dEle, da sua palavra. Em meio às dificuldades, devemos ansiar pelas obras do Senhor nas nossas vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, eu queria ver com vocês que em meio às adversidades da vida, nós devemos clamar com sinceridade ao Senhor. Em meio às adversidades da vida, devemos clamar com sinceridade ao Senhor. Vamos ler novamente o que diz os versos de 6, a partir do finalzinho, até o 10. Diz assim: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Meus irmãos, aqui o salmista está tornando mais claro a razão da sua angústia, a razão da sua dificuldade, a razão da sua tristeza. Nós já vimos nos primeiros versos que ele estava privado do contato com a casa do Senhor, de estar em sua presença, de conduzir o povo em adoração, em louvor. Mas ele ansiava por isso, ele clamava para que ele voltasse a essa comunhão, a essa adoração. E aqui nós vimos um clamor mais forte dele, um clamor mais incisivo, um clamor mais sincero da sua parte, mais claro a Deus, e que nos mostra qual era de fato o problema. Ele de fato estava longe da presença do Senhor. Ele de fato não estava em Jerusalém, onde havia ali a Arca da Aliança, e onde a presença de Deus se encontrava, onde o povo adorava ao Senhor. Mas diante dessa adversidade, ele lembra dos tempos de adoração. Ele lembra do Senhor. Ele lembra que o Senhor era aquele que fazia correr água pelo rio Jordão, como ele fala aqui. Rio Jordão que nascia perto do Monte Hermon, um monte impetuoso que existe até hoje lá em Israel. E ele fala de um outro local, um outro monte chamado Mizar, que é desconhecido. Nós não sabemos precisamente o que é esse monte, onde ele ficava. Mas ele lembra que todas essas maravilhas naturais eram maravilhas que o Senhor governava, que o Senhor tinha em suas mãos, que o Senhor mantinha. E após contemplar essas coisas, ele volta ao seu lamento sincero e ao seu clamor ao Senhor, dizendo o que ele estava passando. Ele diz que tudo estava se abatendo sobre ele, as ondas e os vagalhões. Essa figura de onda, de mar, ela sempre teve em Israel, sempre teve para o povo hebreu, uma imagem muito forte de tempestade, de pesadelo, de algo ruim. Então o que o salmista está dizendo aqui, sinceramente ao Senhor, é: Senhor, todas as coisas de ruim estão vindo sobre mim. As ondas estão quebrando sobre mim, o mar está me engolindo. Os vagalhões, que são ondas gigantescas, que são capazes de engolir até navios, se abatiam contra ele. Ele está utilizando e usando essa imagem de mar, de tempestade, porque era muito comum na literatura hebraica para descrever essas coisas extremamente pesadas, extremamente difíceis. E ele fala sinceramente a Deus tudo o que está acontecendo. É esse o status do salmista. É essa a descrição da sua situação. E é isso que ele fala a Deus. E ora a ele para que ele conceda
uma canção a Ele durante a noite, e para que o seu amor de dia esteja com Ele. Com sinceridade, o salmista mostra a sua angústia. O salmista diz que está clamando ao Senhor. O salmista pergunta ao seu Deus: onde está a sua mão sobre ele? Mas ora para que ele lhe conceda amor e canção, como levita que ele era. E meu irmão, o que nós temos feito diante das nossas lutas? O que você tem feito diante das suas adversidades? Onde você tem buscado refúgio? Qual é a sua ação? Qual é o seu passo diante das tempestades, diante das ondas da vida, diante dos vagalhões que se abatem sobre você? Você tem buscado refúgio, talvez no álcool, talvez nas redes sociais, na internet, quem sabe no esporte, no trabalho, nos seus filhos, nos seus pais, num tempo a sós? Qual é o seu refúgio, meu irmão? Onde você tem buscado se esconder diante das tempestades pelas quais você está passando? Sejam as coisas, sejam os refúgios que nós estamos procurando bons, como esporte, como lazer, como nossos filhos, ou ruins, como se entregar às drogas, ao álcool, passar o dia nas redes sociais. Nenhum deles é o refúgio correto que o salmista descreve aqui. O refúgio correto, a ação correta que nós deveríamos ter, é a mesma do salmista. Buscar no Senhor refúgio, buscar no Senhor amparo, colocar diante dele as nossas dúvidas, colocar diante dele as nossas questões, colocar diante dele em oração as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas tempestades. Orar com sinceridade, como o salmista faz aqui. Perguntar a Deus, ser sincero a Ele, clamar por sua ação diante do seu problema e se submeter à sua soberana vontade. Eu não sei qual é o seu refúgio, meu irmão. Eu não sei qual é o seu refúgio, minha irmã. Mas melhor refúgio é este que o salmista está tendo. Clamar ao Senhor, voltar-se para Ele em oração, voltar-se para Ele em choro, em súplica, pela sua ação, pelas suas obras, como nós vimos no ponto 1. Em meio às dificuldades da nossa vida, meu irmão, em meio às coisas que nos abatem, em meio às ondas, às tempestades que nos cercam, nós devemos clamar com sinceridade ao Senhor. Eu aposto que você tem alguém que você fala com sinceridade sobre os seus problemas. A sua mãe, o seu amigo, um familiar seu, o seu esposo. O que o salmista fez aqui foi falar com essa sinceridade ao próprio Deus. E nós somos convidados a fazer isso também. Em oração, clamar ao Senhor e tê-lo como amigo e falar com sinceridade a Ele. Porque Ele é muito melhor que qualquer amigo que possamos ter. E é Ele o refúgio certo que devemos buscar no meio das tempestades. No meio dessas adversidades, meus irmãos, nós devemos orar com sinceridade ao nosso Senhor. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, diante das adversidades, nós devemos lembrar a nós mesmos que precisamos esperar no Senhor.
diante das adversidades, precisamos lembrar a nós mesmos que devemos esperar no Senhor. Olha o que diz o verso 11, que é a mesma coisa que diz o verso 5. Diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meus irmãos, como eu disse, o Salmo 42 e 43, eles são um salmo só, é um poema só, que foi dividido em 2 números. E o que faz identificar essa divisão é justamente esse refrão aqui do poema do salmista. Quando ele pergunta por que está a sua alma abatida. Ele faz isso no meio e no final desse salmo que nós lemos, no verso 5 e no verso 11. Mas também faz no final do salmo de número 43, mostrando que é um só salmo. E esse refrão, ele diz muito sobre aquela briga interna do salmista. Diante dos seus lamentos, diante das suas dificuldades, diante da sua situação de estar distante do Senhor, de estar distante da comunhão, de estar ansiando pelo retorno a Deus, de estar clamando com sinceridade ao Senhor, diante disso, ele briga com ele mesmo. Porque ele mesmo está dizendo para si que está abatido, que está triste, que está angustiado. E ele mesmo dá as razões para isso. Como nós lemos aqui, ele estava distante da presença do Senhor. Ele estava distante da comunhão com o povo. Ele não conduzia mais a multidão em adoração à casa do Senhor. Diante desses motivos, diante dessas coisas, diante dessa situação que a sua alma, que o seu ser estava descrevendo para ele mesmo, ele se joga contra a parede e pergunta: por que você está assim, minha alma? Por que é essa a descrição que você está dando de mim? Por que você está abatido? Por que você está perturbado? Põe a sua esperança em Deus. O salmista falando consigo mesmo. Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Lembre-se, o salmista era um levita. Ele era alguém que conduzia o povo em adoração com cânticos e louvores. E ele dá à sua alma uma esperança. Ele diz: eu ainda o louvarei. Eu ainda voltarei a conduzir o povo em adoração ao Senhor, em clamor a Ele, em comunidade, em comunhão, em santidade. Eu ainda estarei de volta na sua presença. Eu ainda me apresentarei a Ele, como ele fala no verso 1. Quando eu vou me apresentar a Ele? O salmista tinha uma esperança no Senhor. O salmista falava para si mesmo diante das suas dificuldades, diante de um relatório que a sua própria alma traçou, que o seu próprio ser traçou de si. Eu realmente estou mal, realmente estou abatido, realmente estão vindo lutas, ondas sobre mim, vagalhões estão me engolindo. Essa visão que eu tenho de mim mesmo, era essa visão que o salmista tinha de si mesmo. Mas ele fala: espera no Senhor. Espera no Senhor, filho de Corá. Ele está falando para si mesmo. Nós ainda voltaremos a louvá-lo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. O que você tem feito, meu irmão? Qual é o seu relatório de si mesmo?
Qual é a sua visão da sua vida hoje, aqui e agora? Das suas lutas? É uma visão angustiada? É uma visão de inúmeros problemas para resolver? É uma visão de preocupações? É uma visão de tempestades vindo ao seu redor? De ondas lhe engolindo? É uma visão de angústia? É uma visão sincera mesmo, como a do salmista. Uma visão que anseia pelas obras do Senhor, sim, como nós vimos no ponto 1. Uma visão que também clama ao Senhor com sinceridade. Mas é uma visão que acaba aí. É uma visão que se entrega a esse status, a essa descrição. Minha vida é assim mesmo, é cheia de lutas e vai ser assim daqui para o final. Minha vida está fadada a isso mesmo. Meu casamento está fadado a esse problema. Meus filhos nunca vão se reconciliar comigo. Aquele problema com meu chefe e eu nunca vou resolver. Você tem se entregado às descrições, ao relatório que você mesmo tem dado a si? Ou você, como o salmista, tem brigado com você mesmo? Tem sacudido a sua alma? Tem falado: ô Arlindo, espera em Deus. Ô Júlio, espera em Deus. Darlene, põe a sua esperança no Senhor. Isso ainda há de ser resolvido. Nós ainda haveremos de ter paz. Esse problema há de cessar. As adversidades vão passar. Espera em Deus, minha alma. Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Deus. Não se entregue, meu irmão, ao que você mesmo, que é o que mais conhece de si, traça da sua situação. Eu me conheço, eu sei que eu sou assim, eu não vou mudar. Eu me conheço, eu sei que meu casamento é assim, não vai mudar. Eu sei que esse problema não há de ser resolvido. Eu me conheço, eu sei. É um relatório que eu mesmo estou traçando de mim. Faça como o salmista. Brigue com sua alma. Brigue com seu ser. E diante das adversidades, lembre que você precisa esperar no Senhor. Que você precisa estar nele de dia e de noite. Que a sua canção precisa estar nos seus lábios. Que o seu amor anda com você dia após dia. Lembre a você mesmo. Lembre ao seu coração. Lembre a sua mente. Nós devemos esperar no Senhor. Nós devemos estar nele dia após dia, pois ainda o louvaremos. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. Diante das lutas, meus irmãos, diante das adversidades, precisamos lembrar a nós mesmos. Precisamos brigar com nós mesmos. Esperar no Senhor. Meus irmãos, nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos por muitas lutas. Por muitas adversidades. Com certeza, durante essa mensagem veio à sua cabeça várias coisas que você está passando, passou, que você poderá passar. E que diante delas você deve, como salmista, ansiar pelas obras de Deus na sua vida, ansiar pelas obras de Deus na vida do seu lar, na vida do seu trabalho, na vida da sua igreja.
que você deve também, diante dessas adversidades, clamar a Ele, orar ao Senhor. Que você deve, diante dessas adversidades, lembrar a sua alma que ela deve esperar no Senhor, que ela deve pôr sua esperança em Deus. Mas eu não sei se você reparou, talvez a maior das adversidades é a que o salmista está passando aqui. Ele está distante de Deus. Ele está distante da sua presença. Ele está distante da comunhão, da adoração dos santos. O que são nossas adversidades diante dessa? O que é um problema do casamento? O que é uma discussão, um desentendimento com o filho? O que é uma picuinha na igreja comparado à ausência da presença de Deus, à ausência de convívio com o povo santo, à ausência da comunhão e da adoração a Ele? Era o que o salmista estava passando. E é o que nós não passamos. Porque existiu um que veio após o salmista, que mesmo sendo Deus, desceu à terra, se entregou numa cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você não tivéssemos esse mesmo problema, para que a presença de Deus não ficasse restrita a um lugar, mas habitasse em cada um de nós, para que a comunhão e a adoração dos santos não fosse restrita a uma terra, a um povo, mas alcançasse todas as nações. Jesus Cristo se entregou, se sacrificou, passou pela maior das dores, das provações, derramou todo o seu sangue, foi crucificado, para que eu e você tivéssemos hoje a sua presença, tivéssemos hoje comunhão com Ele, tivéssemos hoje participação nas suas obras. Meu irmão, minha irmã, nós não temos o maior dos problemas descrito nesse salmo. O que são nossas lutas? O que são nossas adversidades? Nada. Basta lembrar a gente mesmo. Espera em Deus. Nós ainda o louvaremos.